O ano era 1985 e o presidente da República era o general João Batista Figueiredo, o último presidente do período militar. Foi convocado a eleições indiretas para o Brasil escolher um novo presidente. Foi eleito Tancredo Neves, vencendo Paulo Maluf, eleição indireta no Congresso Nacional. Porém, antes de assumir a presidência, Tancredo Neves morreu. Quem assumiu? José Sarney, o seu vice. Qual era o grande desafio do presidente José Sarney? Vencer o fantasma da inflação, da hiperinflação que assolava o Brasil. E aí o Sarney criou os fiscais do Sarney. As pessoas iam para o supermercado para vigiar o aumento dos preços. Não deu certo. Veio então o ano de 1989, onde depois de muitos anos o povo brasileiro ia escolher de maneira direta o seu novo presidente. Ganhou o jovem alagoano Fernando Collor de Mello, o caçador de marajás. Porém, também com o grande fantasma da inflação, esse foi o seu maior desafio. E nomeou Zélia Cardoso de Mello para sua ministra da Economia. E a Zélia criou o Plano Collor, onde a poupança dos brasileiros foi totalmente confiscada. Até hoje, pessoas sofrem traumas, inclusive muitas perderam a vida porque tiveram o seu dinheirinho suado na poupança confiscado pelo governo Collor. Collor foi impeachmentado em 1992. Assumiu outro vice-presidente, Itamar Franco. Itamar Franco continuou com o grande desafio de acabar com a inflação no Brasil. E aí, nomeou como ministro da Economia Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real. E aí sim, a partir do Plano Real, onde equiparou $1 a R$1, e aí a inflação no Brasil foi controlada, a economia do Brasil foi ajustada, e isso criou-se um campo propício para que Fernando Henrique Cardoso fosse eleito presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso governou o primeiro mandato e depois foi reeleito com o segundo mandato. Com a economia ajustada, com a economia brasileira bombando, veio então um período de 2002, onde o presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva teve um campo aberto depois de várias derrotas para presidente para assumir a então sonhada presidência da República entregue nas mãos da esquerda. Lula teve 2 mandatos, onde ele tinha uma economia robusta, uma economia ajustada, e ele fez o seu populismo, fazendo ações populistas para as camadas mais pobres e entregando Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e conseguindo, além da sua reeleição, eleger também a sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, na verdade. Todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder. E esse período, do final do segundo mandato do Lula com o mandato da Dilma, foi o período onde se institucionalizou, através desse governo de esquerda, a corrupção no Brasil. Foi aí que surgiu o escândalo dos Correios, o Mensalão, o Petrolão, e no final do governo da Dilma foi instaurada a Lava Jato, onde algo sonhado, mas que parecia impossível, aconteceu no Brasil através da Lava Jato, onde políticos grandes foram presos, grandes empreiteiros, grandes empresários foram presos, e veio uma esperança enorme de mudança no Brasil. Foi aí que Dilma foi impeachmentada e assumiu no seu lugar um mandato tampão. O seu vice, mais uma vez, mais um vice assumiu a presidência, Michel Temer. E Michel Temer preparou para que houvesse a grande virada, a grande mudança no Brasil, onde foi eleito, para surpresa de todos, o Jair Messias Bolsonaro, um parlamentar de vários mandatos de deputado federal e que trazia a grande esperança de uma guinada, de uma mudança no país. Jair Messias Bolsonaro é aquele que não tem filtro na língua, não tem papas na língua, e que fala o que pensa e que é autêntico, e isso cativou a população brasileira, o elegendo presidente do Brasil. Porém, durante o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, veio a pandemia. E mesmo em meio à pandemia, com o Paulo Guedes como ministro da Economia, o Brasil conseguiu segurar a economia, ajustar a economia e ter ações que foram muito significativas na saúde, na economia e em outras áreas da infraestrutura do país. Então, Jair Messias Bolsonaro enfrentou algo inédito, que é uma pandemia, ajustando o seu governo. Porém, por não ter papas na língua, ele falava o que lhe vinha à cabeça, e isso mexeu com as famílias durante o período da pandemia, principalmente aquelas que perderam entes queridos. O sistema, insatisfeito com Jair Messias Bolsonaro, aproveitou a situação para detonar a imagem de Jair Messias Bolsonaro. E aquilo que estava levando o Brasil para um futuro promissor fez com que fossem obrigados a descondenar o Lula, que já estava preso na Operação Lava Jato. Tiveram que descondenar o Lula, trazer o Lula de volta, porque para o sistema ele era o único capaz de vencer Jair Messias Bolsonaro. E aí cá estamos nós agora no ano de 2026, onde Lula, com quase 80 anos, voltou a assumir a presidência do Brasil, não diz a que veio, não consegue direcionar o país, e o país se encontra num buraco cada vez maior. Então nós chegamos
estamos num ano crucial, um divisor de águas para o Brasil. Ou reelegemos a esquerda e o Brasil continua afundando, ou nós damos uma virada no país e voltamos a eleger alguém que vai ter condição de voltar a trazer o país para a austeridade, para a prosperidade, para o ajuste da economia e pensando no desenvolvimento econômico e tirando o Brasil de terceiro mundo para um país desenvolvido. Essa é a nossa expectativa. Esse ano é um ano divisor de águas e nós temos a oportunidade de ter, pela primeira vez na história, um anapolino na presidência da República. A decisão está nas suas mãos.